bora para a aula em si. Eu quero mostrar o slide exatamente para a gente começar a ver algumas coisas aqui. Primeira coisa que a gente tem que entender numa aula de didática é o que é didática. E a gente vai se delongar um pouquinho nesse slide exatamente por conta do que está em negrito, desses primeiros slides, na verdade, do que está em negrito, para a gente começar a pensar. Gente, a didática é uma parte, é um pedacinho da pedagogia. Ela é a pedagogia? Ela é a educação? Sim ou não? Comenta aqui para a gente entender isso, para eu ver o que vocês estão pensando. Enquanto isso, ó, Patrícia, nunca, tudo diferente. Hoje sou melhor com relação à organização e com as frustrações também. Gente, a tendência é a gente, não é nem melhor nem pior, a gente ser diferente, a gente amadurecer, a gente entender as coisas de uma maneira mais complexa. E isso a gente vai levar aqui para a didática, certo? Então, a didática é o quê? Dentro disso que vocês estão vendo no slide, eu já estou dando todas as respostas aí. É um pedacinho da pedagogia, é tudo? Não. É o estudo de, e aí vocês vão anotar, escreve aí. É um estudo, é uma pesquisa, é um campo de pesquisa, é uma área, é um pedaço da pedagogia que estuda técnicas, organização, normatização sobre como se ensina e como se aprende. Lembra das tendências pedagógicas que eu falei agora há pouco? Quando a gente fala de cada tendência que tem uma característica, que tem pensa isso, se orienta por isso, ela não tem como foco tentar entender como se ensina e como se aprende? É isso que vocês vão ter que entender quando a gente vai falar assim, ó, lá no tradicional, era assim, o professor era o centro, o professor ensinava, ele transmitia conhecimento. Então, nessa tendência tradicional, funcionava assim, assim, assado. Beleza? Então, é por aí que vocês vão pensar. Como se ensina? De maneira a transmitir o conhecimento lá na pedagogia tradicional. E aí vem, por exemplo, a pedagogia libertadora do Paulo Freire e fala assim, olha, ok, funcionou isso dentro daquele aspecto, era necessário ter estudado isso, mas a gente vai ter que superar. Não se transmite conhecimento, a gente aprende junto, a gente constrói conhecimento junto, a gente precisa aprender por meio da cultura. Isso é só um exemplo, tá? Não, Paulo Freire não é exatamente depois da pedagogia tradicional do Herbert, mas a gente vai ter que pensar essas diferenças. Eu tô adorando que eu vou ter que... Gente, vocês estão conversando na minha aula, em uma aula online. Ai, que lindo. Podem continuar conversando aqui do lado, ó. A Patrícia, a Giovana, a Clotilde, estão tudo batendo papo aqui no chat. Continue. Quem diria que um dia a gente ia falar isso, hein? No meio da aula. Gente, entendem a ideia da didática? Vocês conseguem fazer relação com a pedagogia, com a didática e as tendências pedagógicas? Por essa relação que eu falei, que cada tendência tem um como se ensina e como se aprende específico e diferente. Isso não faz sentido presencialmente. Gente, olha que bate-papo aqui. Que bom que dá para sentir um pouco no presencial. Então, já que está no presencial, Clotilde, Patrícia, Giovana, Thaisa, essa galerinha aí que está na live, fala para mim se vocês conseguem entender essa relação entre a didática e essas tendências pedagógicas. Porque não vai ser exatamente uma relação com as tendências, mas com os modos de ensinar, com as correntes pedagógicas. Então, a histórico-cultural é uma corrente, a histórico-crítica é uma corrente, a gente vai ter a libertadora. São correntes pedagógicas com características específicas que vão ter um modo de ensinar específico. Vocês conseguem fazer essa relação agora para também trazer isso para a ideia da didática? Sim ou não?
por favor. São 8 segundos de delay. Eu já fiz essa pergunta 8 segundos atrás. Respondam. E aí, outro ponto importante, e isso aqui, esses 2 pontos da didática caem em concurso, tá? Esses 2 pontos da didática caem no concurso. O que ela é? Então, é uma pesquisa, é uma área da pedagogia, é uma parte da pedagogia que está dentro da educação, que vai estudar técnicas, organização, normatização e como se ensina e se aprende. Certo? Exatamente, Giovana. Acontece muito isso. E quando a gente estuda didática, a gente vai adotar. Claro que a gente não vai anular os conhecimentos úteis das outras correntes, das outras tendências, das outras teorias, mas a gente vai se aprofundar em entender uma teoria, tá? Então se relacionam sim. E aí outra coisa que cai, converter conceitos sociais, políticos, culturais em modos, objetos e objetivos de ensino. Quando a gente olha historicamente, a gente vai fazer esse exercício hoje, a ideia de didática, como ela surgiu no mundo ocidental, então ela já existia antes, ela vai existir depois das nossas características, daquilo que mais nos influenciou, a gente vai pensar em conceitos sociais, as características da sociedade que a gente está. A gente vai pensar em conceitos e características políticas. Gente, política não partidária, política enquanto nossa ação na cultura, na sociedade, no mundo, o nosso ato de existir de maneira consciente e defendendo princípios básicos, tá? Então, políticos nesse sentido. Culturais em modos. Então, assim, a gente vai pensar esses pontos aí de maneira a criar, a organizar objetos e objetivos de ensino. Beleza? Isso aqui cai muito na ideia de didática quando você tem um examinador que quer fazer uma pergunta mais complexa. Essas teorias, essas tendências que são teorias que vão se formar tendências pedagógicas, elas estão defendendo ideias de sociedade? Elas partem de uma sociedade que existe, de uma escola que existe, de uma sala de aula que existe? Sim ou não? Essas teorias, essas tendências, essas propostas, elas partem de uma ideia de princípio de convivência humana com o mundo que existe? Sim ou não? Elas partem de elementos culturais, modos de vida, modos, objetos de estudo, objetivos de ensino que existem? Sim ou não? Sim. Então a didática vai converter esses conceitos, vai converter o que já existe em elementos didáticos, em teorias, em propostas, em técnicas, em organização, em normatização, em como se ensina e como se aprende. Combinado? Beleza! Gente, eu vou pedir uma licencinha, vou pegar uma água aqui, porque preciso de água.
Gente, eu tô falando aqui, tá sem som. Perdão. Vamos por último, mas não menos importante, valorizar o desenvolvimento do aluno. Vocês estão me vendo e me ouvindo agora? Vocês estão me vendo e me ouvindo agora? Já arrumei, gente. Desculpa. Desculpa. Gente, a tendência e a didática definem o tipo de cidadão que desejamos formar. Flávia, perfeito. Isso é ato político. Isso é ato político. E esquece as questões político-partidárias. Então a gente encerra aqui valorizar o desenvolvimento dos alunos. Eu vou repetir o que eu já tinha dito. Vale para todas as tendências? Sim, vale para todo o movimento didático que a gente tem no Ocidente, que é o que a gente vai estudar hoje, que é o que a gente está estudando hoje. Ah, mas na tendência tradicional o foco era o professor, era a transmissão do conhecimento, tal. Sim, era. Mas isso não significa que o objetivo desse foco na pessoa do professor, desse foco na proposta de transmitir conhecimento, não tinha como objetivo desenvolver habilidades, conhecimentos, ideais e estruturas cognitivas no aluno. Vocês conseguem entender a diferença? Que eu posso sim criticar, eu posso criticar a tendência tradicional, eu posso criticar a tendência progressivista, cuidado com a nomenclatura. Eu posso sim criticar o tecnicismo e ainda assim entender que ele veio para servir um ideal de sociedade, um ideal político-pedagógico da gestão, da maneira como se entendia a sociedade. Combinado? Então a pedagogia, ela é sim fruto de um ato político. Político partidário? Não. Também indiretamente. Mas é um ato político porque a gente estrutura numa ideia do que a gente deseja de sociedade. Então vamos pensar um pouquinho. Quando a gente tem na China uma ideia de educação, quando a gente tem na Alemanha nazista uma ideia de educação fascista mesmo, uma ideia de educação de treinamento, a gente vai ter que ter didáticas e metodologias para conduzir as pessoas a pensarem de uma determinada maneira. E aí eu peguei duas tendências, uma que o pessoal fala de esquerda e uma de direita, para exemplificar. Isso vale para outras, Rússia e Alemanha. A gente vai fazer isso para exemplificar, para vocês entenderem. Não é uma questão partidária, é uma questão política de treinar as pessoas a pensar o que se deseja para que elas possam agir conforme essa sociedade entende que se deve agir. Combinado? Então, a didática ela é um ato que se decide politicamente. O que você deseja para o seu aluno é a teoria, é o modo que você opera em sala de aula. Combinado? Belezinha? Então, bora para o próximo slide. Gente, isso aqui é uma coisa que eu sempre que eu posso, eu trago aí, que é esse elemento do que é didática, para a gente tentar entender de maneira a enxergar esse movimento, tá? Vamos lá, deixa eu mudar aqui. Vocês estão vendo esse quadro? Vocês estão vendo esse quadro aí que tem? É um círculo com várias argolas aí, é como se fosse um todo. Então você tem um todo aí que é a soma da didática, da pedagogia ou da educação escolar, né? A gente vai somar aí pedagogia, educação escolar e não escolar, mas em instituições pedagógicas, e da educação. A educação, ela não é só essa linha azul, ela engloba todas as outras linhas, porque educação é tudo. Educação é o fato de você cortar couve, gostar da couve bem fininha, porque a sua bisavó ensinou a sua avó, que ensinou a sua mãe, que te ensinou agora. Então a gente tem nessa ideia de educação, uma educação como um todo,
ela é o fato de você gostar de colocar uma toalhinha em cima da mesa, de você cobrir o botijão de gás com um crochêzinho. Não tem essas capinhas de você ter por hábito dar boa noite pro William Bonner. E N coisas, de você preferir uma marca de sabão em pó ao invés de outra, porque a sua avó, eu tenho isso, tá, gente? Eu tenho uma tendência forte a comprar uma determinada marca de amaciante, porque a minha avó comprava, ela ensinou a minha mãe, mas foi a avó da mãe dela, da minha avó, que ensinou ela e assim por diante. N coisa, você tem o costume de lavar uma roupa específica, isso é educação. Você tem por hábito dirigir, pegar de uma determinada maneira que é igual seu pai fazia. Isso é educação. Você fala vrido em vez de vidro, mortandela, quando você não está prestando atenção, porque tem que falar certo. Quando você está lá na festa de família, você fala do jeito que todo mundo fala, porque lá funciona assim. Isso é educação. Não significa que está certo ou errado. Significa que você tem uma educação muito maior do que só essa educação escolar. Combinado? Vocês não têm costumes? Colocar um tapetinho ali embaixo do sofá, porque toda a família tem, então você comprou um tapetinho ali para no frio dar uma esquentadinha. Isso é educação. Educação também é você entender que você não separa sujeito e verbo com uma vírgula. É a gramática da língua, é a língua portuguesa, é você saber a diferença de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Isso é conhecimento específico, isso está dentro da educação, mas é especificamente um conhecimento educativo escolar, certo? Mas é importante você, professor, também entender que é importante você exemplificar como se usa a vírgula, diferenciar o máximo de ações possíveis quando é cíclico e quando não é, certo? Por quê? Para a gente entender como ensinar. É importante a gente ensinar a partir de uma teoria específica. É importante a gente entender como é que funcionam os processos do desenvolvimento para a gente não querer que uma criança de 3 anos leia um livro do Kafka. Não vai acontecer. Então, conseguem entender que a didática está lá dentro da pedagogia e da educação, é um pedacinho ali que a pedagogia vai estar em volta, vai ser muito maior que a didática, mas vai ter a didática dentro dela. E que a educação é maior ainda do que a pedagogia, mas vai ter essa pedagogia e essa didática dentro dela. Vocês conseguem entender onde mora a didática aí no nosso processo? Vou mostrar de novo para vocês verem. Isso aqui é esse quadro. Então, vocês estão vendo uma educação zona lá que engloba todo o quadro. A educação é a educação familiar, é a educação que a gente tem na rua, é a educação cultural, é a música que a gente gosta de ouvir. A educação é tudo. A pedagogia, ela foca mais nos processos sistematizados, mas também está dentro da educação. E a didática está dentro da pedagogia, que vai focar nessas normas, técnicas e como se dá o processo de ensino e aprendizagem. Gente, se cair isso, vocês vão acertar, né? Vocês vão acertar com força, porque eu repeti 199 vezes até agora e só tem meia hora de aula. Então, a gente vai ter aqui o que é didática, né? Então, a didática vem de uma palavra grega, tekne didaktike. Isso, acho que quem fez pedagogia, a primeira aula de didática era isso, mas eu duvido que a professora escrevia em grego, eu só passava o significado. E, em termos gerais, significa, vocês sabem, hein? Essa vocês conhecem. A arte de ensinar muito bem. Significa que é uma arte. Ensinar é uma arte, não é para qualquer um. Antes da gente ter processos sistematizados, pensados, estudados,
a gente já tinha processos de ensino e aprendizagem. Se não tivéssemos, muito bem, Clotilde, se não tivéssemos, os nossos pais não teriam, os nossos pais, e aí eu vou falar de gerações anteriores, não teriam ensinado pra gente, a gente não teria trazido traços e costumes familiares, que é, muitas vezes, uma religião específica, crenças específicas, chás específicos que a gente toma, comidas que passam de geração em geração. Tem uma torta, eu vou até fazer um corte depois desse trecho, que uma família de amigos meus, a mãe de um amigo meu, fazia uma torta que ela proibiu a família de passar a receita. Ela era italiana e ela proibiu a família de passar a receita para pessoas que não tivessem o mesmo sangue que ela. Então, a gente já tinha educações próprias da família que ensinava de geração em geração. Então, hoje, os netos dessa senhora, ela faleceu há pouco tempo, mas os netos dessa senhora fazem essa torta, eles são muito meus amigos. E eles não me dão a receita, que é uma coisa um pouco frustrante. Mas vai passando de geração em geração. Então, a arte de ensinar sempre existiu. Até por isso a gente tem uma palavra ou uma junção de palavras que vai tratar disso. Certo? Belezinha? Deixa eu ver aqui. Bom. E aí a gente vai se perguntar, outra coisa que cai muito é isso, a gente vai se perguntar, para que didática? Para que isso? Que bobagem! Eu faço do jeito que eu quiser na minha sala de aula, eu faço qualquer coisa. Você não faz qualquer coisa. Você não consegue. E eu posso provar. Se o seu aluno não está entendendo e você faz qualquer coisa, você está sendo negligente. Mas você se frustra quando você não consegue promover um jeito do seu aluno aprender bem e de verdade. Tô mentindo, gente? Você não fica frustrada? Thaís, você não fica frustrada quando você está em sala de aula e ele não aprende? Miriam, você está lá na EBD da igreja, você ensina uma coisa para alguém, essa pessoa não entende. Como é que você fica? Você fica feliz ou você fica frustrada? Flávia, Clotilde, Eva, Nayara, como é que é? Dá uma raivinha, não dá? Não da criança, não do adulto. É uma frustração de não estar se fazendo entender. É uma frustração de daquela pessoa não estar aprendendo o que você está ensinando. Então, o objetivo da didática, como fundamento da pedagogia, lembra daquela imagem que eu passei antes? É uma análise das teorias e concepções pedagógicas, que aí a gente vai, quando a gente está estudando, a gente estuda todas. Quando a gente está trabalhando, a gente tem um probleminha aqui, né? Optadas pelas instituições embasarem suas propostas. Então, se você está trabalhando, por exemplo, no município de Londrina, vocês sabem qual que é a proposta dele? Quando você está trabalhando em São Paulo, você sabe qual que é a proposta? Quando você está trabalhando no Paraná, você sabe qual que é a proposta que se baseia, a teoria que se baseia? Então, a gente vai falar que a gente tem que entender as propostas e as teorias nas quais as instituições se baseiam. Quando uma instituição fala, a gente mistura um pouquinho de tudo, ela sabe o que ela está fazendo? Porque a gente pode muito bem entender a diferença, por exemplo, do construtivismo com o histórico-cultural e às vezes, assim, na maciota, ir lá e pegar algumas coisas do construtivismo, de maneira consciente. Mas a gente precisa saber separar as duas coisas e como se dá o processo de ensino e aprendizagem. Eu vou dar um spoiler na próxima aula, um pouquinho sobre isso, mas a gente precisa ter essa compreensão. Olha, para o professor, essa análise se vincula, aí agora vem, ó, a capacidade de pensar e repensar as situações educacionais. Lembra da frustração de não tá conseguindo se fazer entender, não está conseguindo fazer o aluno aprender, não está conseguindo ensinar? Então, aí cabe ao professor pensar e repensar situações educacionais, bem como as práticas pedagógicas realizadas
pelos próprios professores, se o que eu estou fazendo é capaz de promover o ensino e aprendizagem. Mas a culpa é minha que eu estou ensinando e as crianças não estão aprendendo? Não existe culpa, existe construção. Tanto sua, professora ou professor, quanto dos alunos. Às vezes o problema é zero do professor, mas o aluno não aprende por determinado caminho, por determinada maneira de se ensinar. Então a culpa não é do professor. O aluno precisa, ele tem uma necessidade, uma especificidade que precisa ser entendida. Lembra quando eu falei que a didática ela se preocupa com o desenvolvimento do aluno, independente da teoria? É exatamente isso. A didática ela se preocupa em entender caminhos para promover o ensino e a aprendizagem, certo? E repensar a prática significa que eu faço tudo errado, Miriam? Não, droga, faço tudo errado, meu aluno não aprende. Não, repensar a prática, repensar novos caminhos, reorientar a caminhada, reorientar o que você está fazendo. A gente é ser humano, a gente não acerta sempre. Na verdade, na vida, a gente acerta bem pouquinho, né? A gente mais paga boleto do que recebe dinheiro, no final das contas. Numa metáfora aí. Mas é isso, a gente tem que fazer, a gente tem que repensar nossa prática sempre e com força. Questãozinha, gente, questãozinha assim para dar uma acordada, para dar uma possibilitada aqui. Flávia, eu vou ler o que você escreveu, tá? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Precisamos ter objetivos para repensar as práticas. Perfeito. A gente precisa, repensar a prática não é repensar de qualquer jeito, né, Flávia? É entender, repensar. O meu objetivo era ensinar isso para o meu aluno, ele não aprendeu. Esse caminho que eu tracei para ele foi bom? Ele não aprendeu, então o caminho não foi tão bom assim. Então, vamos para outro caminho para chegar nesse objetivo. Por isso que é muito importante a gente ter objetivo, né? Gente, questão. Leia a seguinte frase e assinale a resposta correta. O objetivo da didática como fundamento da pedagogia é a análise das teorias e concepções pedagógicas optadas pelas instituições para embasarem suas propostas. O objetivo da didática como fundamento da pedagogia é a análise das teorias e concepções pedagógicas optadas pelas instituições para embasarem suas propostas. Letra A. A didática pode ser compreendida como uma manifestação política? Letra B. A didática é exclusivamente vinculada a técnicas de ensino? Letra C. A didática engloba todo o processo educativo? Letra D. A didática é a base para qualquer pedagogia? Vamos lá, vou deixar vocês pensarem enquanto eu vou lendo os comentários. Buscar estratégias que a Marlene está falando aqui, buscar estratégias que vão de encontro, vão ao encontro, né, com as dificuldades dos alunos, uma forma que os ajude a compreender o conteúdo. Vamos falar de cima para baixo. A didática é a base para qualquer pedagogia? Gente, a pedagogia, ela não existem várias pedagogias. A pedagogia é toda uma proposta de educação sistematizada. Tem muita discussão, inclusive, se ela é ciência, se ela não é ciência, como é que eu sei que ela não é. Fora do país, não existe um curso específico de pedagogia. A gente não vai ter uma ou várias pedagogias como um todo. Claro que a gente vai ter a pedagogia histórico-crítica, a pedagogia libertadora. Dentro da pedagogia, a gente vai ter modos de enxergar essa educação sistematizada, essa pedagogia sistematizada. Mas a pedagogia em si, ela engloba muitas coisas e dentro dela a gente vai ter vários tipos de propostas, tá? Então, tomar esse cuidado
de pensar a pedagogia assim. Enquanto teoria, a gente vai ter várias teorias, enquanto propostas pedagógicas, a gente vai ter várias propostas pedagógicas, mas a pedagogia, enquanto proposta de educação sistematizada, não é uma coisa só. Muito cuidado com isso. A didática engloba todo o processo educativo. Gente, a sua mãe, quando você largava a toalha em cima da cama, ela falava assim, preciso ensinar a minha filha, o meu filho, a não deixar mais a toalha na cama. O que farei? Vou esfregar a cara dele nessa toalha até ele nunca mais deixar. A sua mãe, ela estava pensando em técnicas, métodos, uma organização psicopedagógica ali, para que você parasse de jogar a sua toalha. Olha que eu estou falando com gente que é mais velha, mais nova aí, a sua toalha em cima da cama. Quando você, professora pedagoga que se formou, olha, seu aluno comeu terra, você tem alguma didática ali para fazer ele não comer terra? Ou você simplesmente fala para ele parar, sai daí, não é para comer terra. Depois você vai organizar uma proposta didático-pedagógica para ensinar que comer terra dá verme. Então, vamos lá. A didática engloba todo o processo educativo, sim ou não? Quando seu filho chega da rua, você acabou de passar pano, o chão tá molhado, tá úmido ainda, e ele pisa com aquele tênis cheio de terra na casa. Tem didática ali? Então, o processo educativo, ele é muito maior do que só o processo educativo escolar sistematizado. Ele também é o processo educativo da gente querer esfregar a cara do filho, do sobrinho, até do aluno, às vezes, e falar, não pode fazer assim. Às vezes a gente não tem didática nenhuma, mas a gente faz. Mas a gente está lá ensinando alguma coisa para alguém. Vou dar um exemplo bom para vocês entenderem. Vocês já viram alguém na casa de vocês fazendo arroz? Só fazendo arroz. Mais nada. Ele não abre a boca para ensinar você a fazer o arroz. As gerações mais novas só observam aquela pessoa fazendo arroz. De repente vai lá e faz. A pessoa só está fazendo arroz. Não tem processo didático. A que tá olhando, tá lá aprendendo, porque sim. Porque nós somos seres capazes de aprender, apesar do contexto. Ok? Então, a D tá errada, a C não deu legal. A B é boa, tá? A B também. A C e a B são boas para pensar, hein? A didática é exclusivamente vinculada a técnicas de ensino? Sim ou não? A didática ela é vinculada a técnicas, normas e organização de ensino? Sim, ela está vinculada. Mas lembra das palavrinhas que a gente tem que tomar cuidado? Por exemplo, exclusivamente. A didática está vinculada a técnicas de ensino, sim, mas ela não está exclusivamente vinculada a isso. Ela também é um ato político. E aí a gente vai ter a letra A como certa, porque a didática pode, olha só, é uma possibilidade dela ser compreendida como uma manifestação política. Exemplo, quando a gente tem o militarismo no Brasil, a gente tem um método de ensino vinculado à educação escolar chamada tecnicismo. O que é o tecnicismo? Grosso modo, tem coisa boa no tecnicismo, gente? Tem coisa que a gente pode olhar e falar assim, isso aqui é legal para um treinamento. Tem coisa que é utilizada principalmente em treinamento, atletismo, que é a repetição, repete, percebe que está errado, faz de novo e tal. Era o tecnicismo. Por quê? Para que a estrutura política tivesse força, as pessoas não poderiam pensar fora da caixa. Então, eu preciso de uma educação
que ela seja repetitiva e reprodutiva. Eu preciso de mão de obra. Eu preciso de quem pense fora de quem reproduz. Então a escola, principalmente as escolas do povo, para o povo, que já não era nem para todo mundo na época, elas tinham o tecnicismo, que era o ensino de, como o nome já diz, técnicas para que eles aprendessem o mínimo necessário, certo? Quando a gente olha o Chaplin, lembra? O Dono do Mundo, alguma coisa assim, o nome daquele filme muito famoso do Chaplin, que é só apertar parafuso. A escola era para isso, a gente tinha que ensinar o B-A, BA, B-E, B, de tal modo que as pessoas entendessem sobre a leitura e escrita, entendessem sobre a alfabetização, sem, contudo, ter uma formação crítica. Então, assim, apesar disso, nós somos seres humanos, cognitivamente capazes, muita gente, só de aprender a ler, tinha essa capacidade de pensar criticamente, certo? Então, a didática ela pode ser compreendida como um ato político. Quando a gente pensa, por exemplo, na Coreia do Sul, cuidado, estou falando da Coreia do Norte, que é um autoritarismo. A gente tem uma revolução educativa nos últimos 20 anos, que até hoje, quem gosta de dorama, assiste as comédias, assiste filme, percebe uma revolução cultural também naquele país. Eles começaram a fortalecer uma educação que visa o senso crítico, o conhecimento, que visa consciência, cultura, valorização do país. Tem um monte de coisa errada que acontece lá também, tá? Não tô falando que é perfeito. Mas houve um crescimento muito grande, porque os modos didáticos de se fazer a educação lá foram pensados para que a população pudesse ter acesso, conhecimento e senso crítico. É perfeito? Não tem lugar nenhum que é perfeito, gente. A gente não pode ter esse sonho meu aí, não. Mas é muito útil e muito bom em termos sociais. Melhorou muito o país em si. Ok? Então, agora a gente vai para um outro ponto da didática, que a gente vai passar um momento histórico da didática para a gente entender como ela realmente é um ato político. Ela não é uma coisa solta e da onde ela vem. Gente, métodos e técnicas de ensino sempre existiram. A gente não vai ter com nome específico de didática, mas a gente vai ter lá os sofistas. O que eram os sofistas? Só para vocês saberem. Quem lembra das aulas de filosofia, lembra que tinha uma galerinha ali na Grécia que o negócio deles era debater. Não interessa se ele estava certo, se ele estava errado, se era fake news, se não era. Eles queriam lá bater boca, não bater boca de brigar, mas era assim, trocar ideias para ver quem tinha a melhor argumentação. Eles eram como se fossem dois advogados chatos tentando convencer um ao outro de quem era mais inteligente. Basicamente, os sofistas faziam isso. Então, por que o sofismo? A gente tem uma expressão que é o sofismo. Não importa se está certo ou errado. A melhor argumentação vence. É a capacidade de argumentar, falando a verdade ou não. Hoje em dia, a gente tem que lembrar do sofismo e dos sofistas exatamente para começar a se comprometer com essa ideia de verdade. Tá bom? Então, a gente tem sofistas hoje? Sim, tem na religião, tem na política, tem na educação. Esses dias atrás eu estava vendo uma galerinha aí que nem é da educação dando aula de pedagogias, e é muito interessante, porque assim, eles não falam nenhuma grande bobagem, mas eles também não se aprofundam, eles também não entendem as questões educativas, mas são ótimos sofistas. Eles argumentam muito bem, eles têm uma voz boa e, em geral, isso ajuda muito a convencer aquelas pessoas assim que estão mais sensíveis. Então, muito cuidado com isso dentro de um cursinho, dentro do YouTube, dentro da sociedade. Cuidado com jornais, cuidado com informações de fontes não seguras. São sofismos, são argumentações boas que não se preocupam com a verdade. Mas são técnicas de ensino, gente. Quando a gente tem essa ideia de boas ideias com boas argumentações, alguma coisa a gente está ensinando para alguém.
mesmo que seja pensar errado. Então a gente teve isso na Grécia. Claro que não é assim, né? Os gregos dormiram, acordaram os romanos e resolveram ter uma escola também. A gente tinha escolas romanas também. Era para muita gente? Não era para muita gente. E aqui eu vou dar uma dica para quem fez catequese ou frequenta a escola bíblica. Você já deve ter ouvido de um cara na Bíblia. Quem não é cristão, pega esse exemplo, porque a gente vive numa sociedade que talvez vocês ouçam falar. Tem um cara chamado Paulo. O Paulo foi o cara que levou depois, que levou o cristianismo para fora daquele território judeu. Quem lembra, muitas passagens, essa galera aí da catequese e da EBD, que lembra que o Paulo foi preso, ele foi solto, ele era cidadão romano, ele era alfabetizado em várias línguas, ele tinha acesso a vários países porque ele era um cidadão romano. Ele frequentou essa escola aqui, e não frequentou pouco, não. Não frequentou pouco, não. Ele era muito bem formado. Eu não sei se ele chegou à escola secundária ou à escola de retórica de Roma. Mas olha só, a gente vai ter que era para poucos, então não era todo mundo que tinha acesso a essas escolas. E a gente tem o literator, que são os conhecimentos elementares ali, que você vai ter alfabetização, rudimento de matemática, os rudimentos dos conteúdos. O que equivaleria, assim, bem a grosso modo, ao que a gente tem numa primeira parte de um primário. Os secundaristas, aí sim, a coisa crescia. Eles tinham o ensino de cultura romana, a música, a astronomia, o grego, o latim, a todos os elementos mais amplos da cultura romana, certo? Muito influenciado também pelos gregos, tá? Bom, tinha essa segunda parte da educação, da escola. E aí tinha a retórica, que aí é importante a retórica, a política, as artes liberais. Cada um deles tinha um método de ensino específicos para cada um, que é onde estava a didática. Mas a gente ainda não tem a didática. Ainda não é aí. A gente tem aquele momento do feudalismo nessa sequência. Então, se vocês traçarem uma linha do tempo, a gente vai ter ali antes de Cristo, e eu uso alguns exemplos do cristianismo porque o nosso calendário é pautado nisso, antes de Cristo e depois de Cristo. Roma, se vocês pensarem logicamente, vocês vão perceber que ela começa antes de Cristo e ela termina um pouquinho depois de Cristo ali. Por quê? Logo em seguida, século V ao século IX, a gente começa a ter ali um negócio forte que chama feudalismo. Então a gente vai ter muito menos escolas, a gente até vai ter alguns aprendizes, vai ter algo assim, mas a gente vai ter um encolhimento. Literalmente a gente tem um retrocesso ali nesse processo de escola e um encolhimento dos processos didáticos. A gente vai ter aprendiz sapateiro, aprendiz de curandeiro, aprendiz de pedreiro, aprendiz de pintor, aprendiz de cuidador de cavalo. A gente vai ter essas pessoas aí. Mas a gente ainda não... A gente estava ali, bateu na trave as escolas romanas para elaborarem essa arte de ensinar. Tinha didática lá? Tinha, mas não com esse nome, não com essa proposta. Certo? E aí a gente vai ter agora sim uma grande revolução, que é na modernidade. O que a gente vai ter? Gente, pensa na modernidade, depois da era feudal, vocês vão pensar em quê? Uma briga religiosa ferrenha entre a Igreja Católica e aqueles que protestam contra a Igreja Católica. Os protestantes, tá? Nesse contexto, a gente teve aí, primeiro, o Ratio Studiorum. Para conseguir ter mais gente, a Igreja Católica percebeu que o protestantismo estava crescendo. Eles já tinham umas coisas estranhas, como a prensa, que era para democratizar o acesso à Bíblia, porque a imprensa, ela chega com aquela prensa lá,
que vai formar a Bíblia, que vai conseguir produzir mais textos, para isso, para democratizar. É para isso que o Gutenberg criou a imprensa, para poder democratizar a Bíblia, para todo mundo ter acesso. Mas sem estudar, sem saber ler e escrever, não adiantava ter acesso. Então, tem essa primeira parte, e aí o catolicismo fala, eles estão querendo que a galera aprenda, a gente tem que crescer. Eles criaram o Ratio Studiorum, que não é um manifesto didático, mas é um manifesto, é o primeiro projeto político-pedagógico da história. Um resumo. Ele fala o que tinha que ter ali no ensino católico para quem? Quem que chegou aqui no Brasil mesmo com a galera de Portugal? Os jesuítas, para eles pregarem a fé católica. Ó, vamos espalhar a fé católica com os jesuítas, mas a gente precisa de um projeto político-pedagógico sobre como isso vai acontecer. Ratio Studiorum. E aí vem um outro cara, gente, um cara genial. Eu tô tentando lançar toda semana um stories lá no meu Insta. No meu Insta pessoal, gente, eu desisti do profissional porque eu não dou conta de cuidar de 2 Instas. Para lançar uns comentários lá sobre didática, sobre história. E ver esse cara, genial, Comênius. O Comênius, ele era protestantista e ele lança esse negócio louco aqui, que é a didática magna. Maravilhosa, maravilhosa. E aí trouxe esse quadro aqui antes da gente encerrar a aula para vocês verem, antes da gente vai ter mais um pouquinho, mas aí para vocês verem um pouquinho como é que funcionou. Eu vou colocar aqui, tá? Para vocês verem um pouquinho aqui como é que funcionou. Um pouquinho. O Ratio Studiorum e a didática magna. Lembrando que o Ratio Studiorum é o quê? PPP. Didática magna. Aí é a primeira construção ali do que é didática, de como funciona a didática. Ele começa a criar métodos para mais gente aprender simultaneamente. Quando você pega uma sala de aula lotada, pega lá 50 alunos no estado, você lembra do Comênius. Você fala assim, Comênius, para que isso, Comênius? Sala lotada. Comênius, ele defendia que podia ter até 100 pessoas para um professor. E ele tinha uma das propostas que ele tinha, eu acho bem interessante, dentro de uma cultura e uma logística educativa razoável, ficava uma fila grande, várias filas grandes, assim, num estúdio, num coreto. Muita gente, 100 pessoas, pensa em 100 pessoas. E aí, nas pontas, tinha como se fossem monitores em cada fileira para ajudar os alunos ali que estavam aprendendo. Então, aquele que sabia mais ensinava quem sabia menos. Não interessa se é mulher, se é homem, ele não tinha muito essa preocupação de gênero ali. Então, aí ele fazia isso, essa era a proposta didática dele. E a gente só vai mostrar um pouquinho algumas curiosidades sobre os dois, que o Ratio Studiorum vem antes, então ele vem como um primeiro ato contra o protestantismo e a favor de espalhar a fé católica naqueles países que estavam sendo descobertos por Portugal, que estavam sendo invadidos por Portugal. Uma coisa importante para vocês entenderem é que Portugal é um país católico, então eu já fui para lá, então eles têm muita coisa, eles têm uma cultura muito católica, muito interessante em termos culturais. A gente vê os castelos, as igrejas. Em Belém tem uma grande, acho que é a abadia que tem lá, que do lado tem os verdadeiros pasteizinhos de Belém. Então, quem tiver oportunidade, recomendo. E aí, essa transição do moderno. O que o Comênius tem para nós que é muito importante, que não pode perder de vista? Ensinar tudo a todos. Essa é a principal frase dele, essa é a principal prática e ação dele dentro do projeto educativo que ele tem. Ensinar tudo a todos. Provavelmente esse é o ponto mais importante do Comênius.
E aqui, no próximo slide, eu vou fazer para vocês, vou mostrar para vocês só um breve histórico de uma galera bem importante com os anos ali que eles viveram e que eles produziram. Então, a gente tem o Jean-Jacques Rousseau, quem não lembra, aquele que escreveu Emílio da Educação, e ele fala para a gente pensar numa educação mais natural, que a criança, que o ser humano nasce bom, a sociedade corrompe, e ele fala para a gente, vamos focar nas necessidades e nos interesses imediatos da criança? Talvez isso ajude bastante no processo educativo. Eu não coloquei a parte da natureza, que a criança nasce boa aí, porque o que não fica para a gente até hoje do que o Rousseau fez? Focar nas necessidades e interesses imediatos da criança. Quanto menor a criança, mais importante é a gente focar nessas necessidades imediatas, tá? E nesses interesses imediatos para o processo de aprendizagem. Isso é didática? Isso é usado até hoje? Sim ou não? A gente tem o Pestalozzi, depois, você já, com certeza alguém já ouviu esse sobrenome, e a gente vai ter aí uma proposta do desenvolvimento dessas capacidades humanas. Gente, o ser humano é infinitamente capaz. Vamos educar para isso? Isso é ou não um elemento para configurar as técnicas e as metodologias didáticas de ensino? Sim, a gente não está falando que eles são perfeitos, a gente não está falando que a teoria deles é maravilhosa, mas a gente está falando que o que eles fizeram foi importante para o desenvolvimento da didática e de como a gente pensa a educação até hoje, independente da tendência e da teoria pedagógica, tá? A gente tem o Herbert. Sabe quem que é o Herbert, gente? É o pai da pedagogia tradicional. Sabe a tendência tradicional? Aquela liberal lá, que a gente tem um monte de crítica, que quando a gente pensa nas progressistas, cuidado com o nome, a gente vai falar assim, vamos criticar a pedagogia tradicional. Muitas críticas sim, mas ele é o cara que formou a pedagogia tradicional, mas ele também fez uma coisa. Ele é chamado, entre aspas, o pai da pedagogia, porque ele vai elaborar esse campo exatamente para que a gente consiga estudar especificamente essa proposta de educação sistematizada, organizada. Eu não vou falar científica, mas eu vou falar campo de pesquisa. Eu não tenho uma opinião, uma formação a ponto de defender se é ciência ou não é, tá? Então, vou tomar um pouco de cuidado com isso. Mas ele valoriza o professor e aí ele valoriza a moralidade nos processos educativos. Não é essa moralidade reacionária de que eu tenho razão sobre o que é certo e errado e você não. É uma moralidade de defender que a cultura seja respeitada, de que a gente caminhe educativamente pelos caminhos corretos. Há também toda uma relação de um homem no seu tempo, coisas que precisam ser repensadas sobre o que é moralidade, por exemplo. O que é imoral e o que é moral efetivamente. Então, a vida é sempre um princípio de moralidade. Então, há de se pensar isso. Mas ele defende isso e aí ele vai ser o cara que vai falar da educação tradicional. Como pai da pedagogia, como valorização docente e como princípios educativos dentro de uma cultura e de um tempo, extremamente importante. E a gente tem o John Dewey. Gente, não se esqueçam desse nome. Eu tive um grupo, uma minha professora de mestrado, Leonie Padilha Henning. Ela estudou muito tempo Dewey, ela estudou nos Estados Unidos, e o cara era um gênio. Lá nas tendências pedagógicas, ele é colocado como progressivista. Cuidado para não errar o nome. E ele é quem orienta o Anísio Teixeira. O Anísio Teixeira é quem traduz a obra dele para o português. Olha como ele é importante para a gente. E depois, o Anísio Teixeira é quem orienta o Paulo Freire no doutorado dele. Então, assim, nós temos, enquanto raiz da nossa educação por meio do Anísio Teixeira e do Paulo Freire, o John Dewey, que é progressivista, como base. Então, presta atenção nesse nome. E ele vai elaborar, vai dizer a experimentação e a pesquisa e o uso do laboratório como elementos para a prática pedagógica. Importante ou não é importante essa galera? Vocês conseguem entender historicamente por que eu coloquei isso? Para vocês entenderem essa
elaboração e esse desenvolvimento da didática? A gente vai fazer algumas questõezinhas aí, e o que eu quero de vocês? Quero com força mesmo, que vocês coloquem perguntas, respondam as perguntas do questionário e façam essa participação, tá? A gente vai para as perguntas, tem 2 perguntinhas aqui para a gente fazer. A gente vai fazer bem devagarinho, eu peguei algumas de didática, algumas de tendências pedagógicas para a gente entender. Vamos lá. Essa banca é Omni, é lá da Prefeitura de Lençóis Paulistas, professor de ensino fundamental 1. Bora lá. Complete a lacuna a seguir. O papel do educador é desenvolver uma prática pedagógica que considere o desafio para os estudantes como parte do processo de ensino e aprendizagem, processo de conhecimento sistematizado, processo de constante desenvolvimento, processo de desenvolvimento pessoal. Anotem a questão aí, vejam a questão e respondam aqui no chat para eu ver. Qual que é a resposta certa? Miriam falou que é a A. Certeza, gente? A Flávia falou que é a A, a Clotilde falou que é a Érica falou que é a A, Ivanira falou que é a A. Você tem certeza? Isso é hora de errar, gente. Eu gosto de ver ninguém errou, tá ótimo, é isso mesmo. É isso mesmo. A resposta é ensino e aprendizagem. Gente, quantas vezes até eu não tô aguentando a minha voz aqui no fundo, falando ensino e aprendizagem. Mas essa é a grande base da didática, o processo de ensino e de aprendizagem, tá? O papel do educador é desenvolver uma prática pedagógica que considere o desafio para os estudantes como parte do processo de ensino e aprendizagem. Muito bem. Vamos lá. Próxima questão. Se vocês tiverem dúvida, me mandem especialmente no WhatsApp, tá? Eu acho que é melhor do que em outro formato. Eu respondo, talvez eu não responda na hora, porque eu não dou conta de responder tudo na hora, mas eu prometo que eu respondo. Considerando o pensamento de Libânio, 1992, relaciona a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os 2 grupos de tendências pedagógicas às correntes pedagógicas correspondentes. E agora, eu quero que vocês façam essa associação. De cunho liberal, a gente vai ter aquelas tendências tecnicismo, progressivista, tradicional. Então, a gente vai ter ali essas tendências aí. E na de cunho progressista, a gente vai ter a libertária, a libertadora, a gente vai ter a histórico-crítica dos conteúdos, a histórico-crítica, a crítico-social, e a gente vai aí ver qual que é a resposta correta. Pedagogia tradicional é de cunho liberal ou é de cunho progressista? Quando a gente fala de cunho liberal, a gente fala assim, olha, essa tendência, essas teorias de cunho liberal, elas não têm por objetivo mudar a estrutura social. Elas querem mudar a sociedade, mas elas não precisam mudar a estrutura, não. Quando a gente fala de cunho progressivista, a gente quer mudar a sociedade, a gente quer mudar, se possível, não necessariamente, mas se possível, a estrutura social que causa um certo caos aqui, que tem gente pobre para que tenha gente rica. Então, a gente tem essas 2 tendências aí, tá? Pedagogia tradicional, ela é cunho liberal ou cunho progressivista? De cunho liberal, então é 1. Pedagogia libertadora, ela é de cunho liberal ou de cunho progressista? Ela é de cunho progressista, 2. Então é 1, 2. Pedagogia renovada e tecnicista. 1, de cunho liberal, tecnicista, tá? Pedagogia crítico-social dos conteúdos.
de cunho progressista. Aprendeu com a Michele, né, Flávia? A Michele é boa, professora. Michele é top. Vamos lá? Será que tá certo? Ah! Ora, vocês estão dominando o mundo. Muito bem, é exatamente isso. 1, 2, 1, 2. Pedagogia tradicional, cunho liberal. Pedagogia libertadora, cunho progressista. Pedagogia renovada tecnicista, cunho liberal. Pedagogia crítico-social dos conteúdos, cunho progressista. Beleza? Então, gente, muito obrigada porque vocês me aguentaram até aqui. Muito obrigada por vocês estarem estudando. Vocês estão vendo que caiu um pouco a quantidade de gente que participou de todas as aulas. A gente está numa reta final aí. A gente não vai abandonar vocês. Lembra que a gente vai ficar até a data do concurso. Vocês vão ter acesso a todo e qualquer novo conteúdo e conhecimento. E fiquem com a gente. Deus abençoe muito a vida de vocês. Vocês estão se preparando muito antes de todo mundo. Então vocês estão fera. Olha só vocês responderam. Olha a diferença de vocês no começo desse curso e agora. A gente está na aula de didática, a gente está entrando para as 2 últimas semanas do curso, desse curso mais robusto, e vocês já estão entendendo as associações entre as aulas que a gente teve lá em fevereiro e março para as aulas que a gente está tendo em maio. Vocês entendem o tanto que vocês melhoraram? Tanto que vocês evoluíram? Só tenho orgulho de ser professora de vocês, só tenho orgulho de ter vocês aqui nesse curso. É um prazer e vocês são muito potentes, muito porretas. Eu espero que vocês dominem o mundo, a prova, que vocês sejam muito felizes e até a próxima aula, tá? É só alegria.